Todos, vou falar de novo. Boa noite, família. Deus abençoe a todos. Uma alegria estar nesse segundo elo desta campanha. Proteja seu lar. É com muito temor e tremor que estamos diante desse altar, e o pedido é que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações de uma forma especial. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu nada. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogaram-lhe dizendo: despede essa mulher, porque ela está clamando atrás de nós. E respondeu-lhe ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então veio ela, o adorando, e disse-lhe: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ele respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Até aí nós leremos a palavra. Queria que você dissesse para esse irmão que está do seu lado: corra e salve a sua família. Fala para 3 aí: corra, corra, ainda dá tempo, salve a sua família. Queridos, Jesus está fazendo um ministério de grandes milagres e de grandes maravilhas. Cada cidade, cada local, cada aldeia que Jesus entra, todos se maravilham, não só com seus prodígios, não só com os sinais que ele opera, mas com a palavra que ele ministra. Porque a palavra que ele ministra estava restaurando famílias, estava libertando pessoas que estavam em grilhões, estava despedaçando julgos, estava trazendo paz aos sedentos, alívio para a alma. Ele ensinava sobre o reino, ele ensinava sobre as coisas práticas da vida através das parábolas. A verdade é que seu ministério está em ascensão, porque uma grande multidão começa a seguir pelos sinais que ele opera, mas também pelas palavras que saem dos seus lábios. Mas junto com isso, ele vem enfrentando algumas dificuldades para exercer esse ministério. Algumas barreiras se levantam para que o nome dele não fosse proclamado. E essa barreira são os religiosos da época, são os fariseus, que estão questionando tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele opera, os seus discursos, os seus ensinamentos. Os versículos anteriores desse texto vai dizer que os fariseus estão questionando Jesus pelos seus ensinamentos. E Jesus dá uma palavra para esses religiosos. Vai dizer assim: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Vocês falam de uma coisa que vocês não vivem. Vocês falam de alguma coisa que vocês não conhecem. Porque a verdade, Jesus nunca suportou o religioso. O religioso é aquele que conhece, mas não pratica.
Religioso é aquele que vigia todo mundo, mas realmente ele precisa de uma cura, de uma libertação. A verdade é que a religiosidade, ela destrói os milagres, ela tenta destruir os milagres e os sinais de Deus. Ela tenta tirar essa eficácia de Deus, esse poder de Deus que realmente liberta, restaura, levanta, ergue, com explicações racionais. Mas a verdade é que ela não foi suficiente para parar Jesus. Por mais que os religiosos se levantavam, Jesus sempre tinha uma palavra revelada que tirava eles do chão. Eles nunca conseguiram realmente vencer Jesus com seus argumentos, porque argumento não salva, argumento não liberta, argumento não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o poder de Deus. Amém? Então os sinais dos prodígios estavam acontecendo. Junto com isso, a Bíblia vai descrever que Jesus, ele está entrando nessa cidade de Sidom. E ao entrar, a Bíblia vai narrar a respeito de uma casa, de uma família. E é aqui que eu quero começar a pregar essa noite. A Bíblia vai dizer que uma mulher está desesperada, porque o problema fugiu do controle das suas mãos. Porque as situações dentro da nossa casa, porque cada um de nós que estamos aqui hoje, temos os nossos desafios cotidianos. Todos nós temos as nossas guerras travadas, alguns problemas financeiros, outros emocionais, até mesmo espirituais, outros familiares mesmos. Nós temos esses conflitos, essas guerras diárias que todos nós aqui já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar, porque faz parte da vida essas lutas. Mas a verdade é que existe algumas, dentre essas que eu citei, algumas que se levantam e tiram o nosso chão. Existem situações e problemas, Braulinho, que a gente não consegue resolver, porque realmente a gente perde o controle de tudo, e diz aqui, isso aqui eu não consigo, isso aqui foge do meu alcance, isso aqui a minha influência não resolve, isso aqui o meu dinheiro não resolve, o meu argumento não resolve, o médico não resolve, o advogado não resolve, o juiz não resolve. E quando a gente chega nesse ponto, a gente enxerga o tamanho da nossa fragilidade, e a gente começa a tentar buscar recursos para o quê? Para tentar resolver o problema que está dentro de casa, sim ou não? Aquela mulher tem um problema dentro de casa, e ela está identificando que esse problema não vai ser resolvido dentro de casa, que ela precisa sair para buscar ajuda. Eu estou acreditando que você saiu de casa hoje para proteger seu lar, porque você entende que aqui, nesse lugar, Jesus tem a resposta que você precisa. Aqui Jesus tem a solução que você precisa. Eu não estou pregando em instituição metodista, eu estou pregando de um Jesus que está aqui neste lugar, e que Ele vai encontrar sua casa hoje, para mudar o destino do seu lar. Ela está entendendo, em casa aqui não resolve. Ficar aqui buscando argumento, procurando no Google o que eu vou fazer, não tem jeito. Não adianta eu ficar aqui rolando um vidinho de TikTok para ouvir uma mensagem que vai mudar. Eu preciso sair daqui e buscar uma solução para dentro da minha casa. Só que é interessante. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, pastor Felipe? Que ela identifica o problema da casa dela. Porque é muito comum a gente vir para cá e não saber o que a gente vai pedir. É muito comum a gente sair de casa sem ainda identificar o real problema da nossa família. Porque a regra primordial, Vanessa, para se resolver um problema, é descobrir a raiz dele. Assim que faz um mecânico. Você leva o carro, ele vai perguntar para você: mas o que está acontecendo? Esse carro está engasgando, está fazendo isso. Ah, é assim? Quando você liga, aí ele identifica, vela. Você conta a história para ele, e ele identifica o problema. O médico é assim, e aí, como é que começou isso?
Comecei com um corpinho meio mole, daqui a pouco a febre não parava, e ela está insistindo. Fluência, está uma geral aí, não é assim? Ele vai te perguntando para descobrir a raiz, e quando se descobre a raiz, você vai no foco do problema, porque essa é a nossa dificuldade. Às vezes a gente fica apagando foguinho, resolve um problema aqui, resolve um problema ali, resolve outro ali, e a gente fica em função de resolver problema. E na verdade a gente tem que ir na raiz do problema, porque quando a gente combate a raiz, a causa e não o sintoma, aí verdadeiramente o seu lar muda de patamar. Você vai viver um destino de milagre e de vitória na sua casa. Quer levantar a mão? Vou profetizar na sua vida. Essa noite Deus vai revelar, vai colocar diante dos seus olhos, para você identificar a raiz do problema, para você entrar com o remédio e a sua casa ser curada. Ela identifica o problema, pastora Natália. E qual é o problema daquela casa? O problema daquela casa é espiritual. O problema daquela casa é que tem um demônio atormentando a filha. E atormentando a filha está atormentando a mãe. Porque não tem como um demônio atormentar uma filha e não atormentar uma mãe. Eu sei que tem mãe chorando aqui, porque tem filho sendo atormentado. Mas eu sei que essa mãe está com o joelho no chão e o milagre vai acontecer. Eu sei que tem casamento aqui que está sendo atormentado. E por isso o esposo e a esposa estão em conflito, porque tem uma tormenta ali dentro. Então qual que é o problema? É financeiro? Não. O problema é emocional? Não. O problema é espiritual. E nós não lutamos contra a carne e o sangue. A gente luta contra as hostes do mal. Existiu uma batalha espiritual dentro daquela casa. Eu vim te dizer, essa guerra, o Senhor está entrando nela, meu querido. E a sua casa será liberta. Ela identifica o problema. Ela identifica a raiz do que está acontecendo dentro daquela casa. A verdade, tem uma tormenta que está afligindo mãe e filha. E ela diz assim: olha, se a minha filha não tem força para buscar, eu vou. Porque uma coisa está determinada aqui em casa: de hoje não passa. Muito pouco glória para o que Jesus vai fazer. Eu vim profetizar para você. Ela determinou, ela diz assim: eu identifiquei o problema. Já que o problema está identificado, eu quero dizer que a partir de hoje eu não sofro mais com isso. Interessante. Ela está identificando o problema e está dizendo: se a filha não busca, quem busca sou eu. Ela está dizendo assim: a responsabilidade dessa casa está comigo. A autoridade espiritual aqui sou eu. Eu vim declarar para você: a autoridade espiritual da sua casa é você que conhece Jesus. É você que veio aqui hoje buscar uma bênção para sua casa. Se o marido não veio, você veio. Se o esposo não veio, você. Se a esposa não veio, você veio, marido. Se o pai e a mãe não veio, o filho veio. Mas uma coisa eu tenho certeza: a nossa oração vai mudar o destino da nossa casa. Minha casa não muda porque nem todo mundo está aqui. Não precisa de todo mundo estar aqui para Jesus mudar a sua casa, não. Jesus vai mudar começando com você. Profetiza isso, fala isso com o seu irmão: a sua casa vai ser mudada a partir de você. E se você já quiser declarar e visualizar, eu já estou vendo, se eu estou vendo sua esposa aqui, eu já estou vendo o seu filho aqui, eu já estou vendo irmão aqui, eu já estou vendo pai aqui, mãe, eu já estou vendo no mundo espiritual, Jesus trazendo gente para cá. E vai começar com você. É terça profética, né? Ah, tá, então eu vou profetizar. Então deixa eu dizer uma coisa.
Ela identifica, a filha não tem força para buscar, ela diz: quem busca sou eu. E ela vai. Sabe o que é interessante, pastora Natasha? Que ela vai do jeito dela. Porque às vezes a gente criamos alguns paradigmas ou algumas crentices para buscar a Deus. Tem que ser assim, tem que fazer o Pai Nosso, não, tem que andar de joelho, tem que vir aqui na igreja, ajoelhar primeiro para o Espírito descer. Não, quebra o protocolo. A pastora Natasha canta um hino que fala assim: eu não quero formalidade. E se o pastor Felipe me desse o ré, eu já ia cantar ele. Eu não quero, eu quero intimidade. Eu não quero religiosidade, eu quero mesa, eu quero cair aos pés de Jesus. Eu não estou procurando aqui uma forma, não. Eu estou aqui com o coração rasgado, dizendo: vem Jesus e muda a minha vida. Muito mais que uma religiosidade, de que uma forma para chegar a Jesus. Ele não está querendo gente perfeita, ele está querendo gente sincera. Aí a Bíblia vai dizer que ela chega quebrando tudo. A Bíblia vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Filho de Davi, olha para mim. Filho de Davi, olha para minha casa. Filho de Davi, me salva, me socorre. Assim que ela chegou. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu acho que você está muito quietinho para quem está aqui hoje. Porque se você soubesse quem está aqui, eu acredito que você já tinha começado a clamar por aquele filho. Eu já tinha começado a clamar pelo aquele casamento. Eu já tinha começado a clamar pela minha casa. Eu já tinha começado a colocar aqui diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor, né? Então, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É Ele. A causa é essa. Coloca para ele: a causa é essa, o problema é esse, mas o milagre é esse que eu preciso. Quando ela clama, ela quebra o protocolo, porque ela chama a atenção de todo mundo. Ela faz um escândalo na rua, pastor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus não responde. Pergunta para o seu irmão: o que você faz quando Jesus não te responde? O que você faz quando ele fica em silêncio? Porque há momentos que Deus se cala. Tem hora que a gente não escuta a voz dele. E esse silêncio traz desespero, sim ou não? Esse silêncio incomodou tanto Davi que um dia ele falou assim: me tira o trono, me tira o reino, me tira a coroa, me tira o palácio, me tira tudo, mas não me tira a presença. Não se cales a meu respeito, porque eu preciso de ouvir a sua voz. O desespero dele foi tão grande que ele abriu mão do trono, ele abriu mão da coroa, ele abriu mão do palácio, ele abriu mão de tudo. Sabe para quê? Para entender: a presença vale mais do que tudo. Aí tem gente que fala assim: mas Deus teve misericórdia de Davi e não teve misericórdia de Saul. Não, teve sim. Só que quando Saul teve a oportunidade de se arrepender, Saul disse assim: me deixa o trono, me deixa a coroa, não me tira como rei não. Samuel, fica aqui comigo, para eles acharem que eu estou com a presença. Enquanto Saul queria o trono, Davi queria a presença. Davi entendeu: a presença vale mais do que tudo. Vamos voltar para o texto. A Bíblia vai dizer que naquele exato momento, Jesus faz com que não está ouvindo as palavras dela. É como se Jesus ignorasse aquele clamor que ela estava dizendo, Nilton.
Ela está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está seguindo o seu caminho, como se ela não estivesse clamando. A minha pergunta é: o que você tem feito quando Jesus se cala? A fé dessa mulher é uma fé que resiste. Resiste o silêncio. É uma fé que resiste às dificuldades, às lutas que sobrepõem ao caminho. Jesus está em silêncio e ela continua insistindo. Agora eu queria perguntar algo para a igreja. Vocês conhecem a história do cego de Jericó? Sim ou não? Quando Jesus, pastor Felipe, quando o cego de Jericó grita a mesma coisa que ela grita, Jesus para. Porque o cego de Jericó falou assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou, e os discípulos falaram assim: o mestre não vai te ouvir. A multidão começou a falar: para de perturbar. E Jesus parou. Agora me responde, por que Jesus para com o cego e não para com ela? Por que Jesus ouve uns e não ouve outros? Se Jesus olha para nós todos iguais, se Jesus não faz acepção de pessoas, por que então que ele para para o Jericó e não para ela, Lê? Essa é a minha dúvida aqui hoje. Isso aqui me fez eu perder o sono. Jesus, eu conheço a história. Para o filho de Davi em Jericó, o Senhor parou para o cego. Agora para a mulher cananeia, filho de Davi, e o Senhor não para ela. Por quê? A pergunta é: por que para uns e não para outros? Porque a verdade é que aquela mulher era cananeia, não era judia. Ela era gentia, ela não tinha o direito. Jesus veio para os judeus, para os israelitas, e ela era gentia, ela não tinha ainda acesso a essa graça. Só que ela estava usando de um artifício de um judeu para conquistar o coração de Jesus. Ela vem com uma oração pronta, ela vem com um clamor pronto. Ela vai dizer: vou dizer que ele é filho de Davi e ele vai parar para mim. Só que Jesus não quer frases prontas, Jesus não quer orações prontas. Jesus quer um coração rasgado diante dele, sincero. Não são as orações mais fluentes e mais belas e eloquentes que vai chamar o coração de Deus. Não é eu chegar aqui no altar e dizer: Deus triuno, altíssimo, soberano, tríplice Pai, Filho e Espírito Santo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que do nada faz o tudo. Não, Ele quer assim: Paizinho, Abba, eu estou com o coração derretido, a minha alma está gritando, a minha casa está destruída, o meu filho está endemoniado, o meu casamento está acabado, eu não vejo mais esperança em nada, mas eu vim me derramar aqui, porque eu acredito que o Senhor pode mudar o destino da minha casa. Não é o meu sacrifício que muda ele. É Ele que muda a gente. Não adianta eu querer surpreender Deus. Ele nunca vai ser surpreendido. A verdade é que ela estava querendo arrancar o favor de Deus com o filho de Davi, que os judeus usavam. Ela nem sabia o que era isso. Ela era gentia, ela não tinha nem acesso a isso. Ela nem conhecia a linhagem dele. O que toca Jesus é você ir do seu jeito,
com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, com as suas mazelas, com os seus erros, com os seus acertos, com os seus tropeços, mas aqui sincero, dizendo aqui, mais uma noite eu cheguei aqui, não foi fácil, o senhor sabe o que eu passei para entrar aqui, o senhor sabe o que eu tive que enfrentar hoje, o senhor sabe como é que eu saí de dentro de casa, o senhor sabe do meu problema lá dentro de casa, mas eu vim aqui porque eu ainda tenho esperança que o Senhor pode mudar todas as coisas. Jesus não está respondendo, mas ela está insistindo, e aqui eu começo a ver uma fé que insiste, uma fé que não desiste, uma fé que persiste. Eu começo a ver nessa mulher algo que me inspira, porque eu gosto de gente resiliente, gente que é igual o fênix, nasce das cinzas, que toma pancada, mas que fica de pé, que chora, mas que limpa a lágrima e diz assim, isso não vai fazer eu desistir não, eu vou continuar. Que a vida vai dando pancada de tudo quanto é jeito, e você vai dizendo, nada me para, enquanto eu não chegar lá. Não é qualquer palavrinha que vai me tirar, não é qualquer ofensa que vai fazer eu abrir mão, não é qualquer coisa que vai fazer eu desistir. Eu vim aqui para resistir, porque a minha família tem valor, não tem preço, e eu vou pagar o valor que for, para continuar com ela. Não sei até quando você está disposta a resistir. Já disseram não para você? Continua insistindo. Disseram que vai acabar, não acredita, porque ele ainda não falou que terminou. Disseram que não tem jeito, já deram o diagnóstico, o médico dos médicos está dizendo, eu ainda curo. Eu gosto de gente que não desiste, que não para. Eu gosto de gente que aguenta a pressão. Eu gosto de gente que quando você acha que ele morreu, ele levanta e fala assim, estou de pé. Ela está dizendo assim, não foi pelo filho de Davi que eu conquistei ele, mas agora eu vou rasgar meu coração de mãe. Eu vou falar para ele por que eu vim aqui. Ela está por trás, porque os discípulos agora começam a ficar incomodados e dizer assim, Jesus, resolve o problema dessa mulher, senão ela não vai parar. Aí Jesus dá uma palavra que mexe comigo. Ele fala assim, não sabeis vós que eu vim para as ovelhas perdidas. Sabe o que Jesus estava falando? Ela não me conhece, mas eu sei quem ela é. Ela ainda não teve uma experiência comigo, mas ela não sabe. Eu estou aqui para mudar a história dela. Eu entrei em Sidom porque tem um destino para ser transformado. Eu só quero que ela revele o coração dela. Eu quero que ela mostre para vocês o quanto que ela quer. Se ela vai desistir na primeira terça, na segunda terça, ou se ela vem até o milagre acontecer. Vamos ver a resiliência dela. Aí a Bíblia vai dizer que naquele exato momento que os discípulos começam, Jesus dá aquela palavra e diz assim, eu vim atrás das ovelhas perdidas, eu sei quem ela é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui e ainda não conheça Jesus de verdade. Você ainda não teve aquela experiência que te arrancou o fôlego. Você ainda não conhece esse Jesus revelado, esse filho de Davi de verdade, que cura, que salva, que liberta, que muda, que transforma. Talvez se você já escutou,
falar que Ele salvou na vida do fulano, que Ele fez na vida do Beltrano, que Ele libertou, que Ele é filho de Davi, do Ciclano, mas você ainda não teve com Ele. Mas deixa eu te falar, não tem problema nenhum. Ele te conhece. Ele conhece seu endereço. Ele te viu chorando de noite. Ele viu sua alma apertada. Ele viu o grito de socorro que hoje você suspirou. No silêncio da noite, Ele conhece seu vazio. Quando todo mundo vai embora e você fica sozinho, Ele sabe do tamanho do vazio que você sente. Ele sabe desse problema que você está acordando com Ele e dormindo com Ele. Ele conhece muito bem de todas as particularidades que você carrega, que você tem dentro de você. Ele conhece. Eu vim por causa de você. É Ele dizendo nessa terça profética: eu vim aqui por causa de você. Fala para esse irmão, ele te conhece, ele vem por causa de você, ele está aqui por causa de você. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus para, porque agora ela toma a frente, pastor Felipe. Ela estava por trás, agora ela vai e para Ele. Só que agora ela faz diferente do que ela fez. Primeiro ela falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, querendo alcançar o favor de Deus por troca, por elogio. Agora ela prostra e ela adora, e ela começa a clamar, dizer: a minha alma está profundamente triste, a minha alma está completamente angustiada, precisando de um socorro. Mas essa tristeza, essa aflição nunca será suficiente para tirar a minha adoração de quem você é. Agora eu estou entendendo quem o Senhor é. Ela começa a adorar e começa a aclamar. Naquela hora, a porta da graça abre. Não era para ela, ela não tinha direito, ela era gentia. Jesus veio para os judeus, os discípulos que iam fazer essa missão, os discípulos que iam levar essa mensagem aos gentios. O projeto era esse, mas a adoração, a lágrima dela, mexe com o coração de Deus. Aí Jesus dá uma palavra para ela e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Não é certo que eu tire a comida dos filhos e dê para os cachorrinhos. Fala para o seu irmão: que discurso duro. Jesus não estava chamando ela de cachorrinho, igual um monte de gente fala essas besteirol aí. Israel era conhecido como as ovelhas perdidas, como as ovelhas do meu aprisco. Mas todos aqueles que não eram os judeus, os israelitas, eram conhecidos como os cães. Então ela está dizendo assim: eu vim para Israel, e não é certo que eu tire deles e dê para você. Aí ela vai e dá uma palavra para Jesus. Ela descobre a chave. Ela fala assim: Jesus, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo que eu não tenho direito, mas a verdade que até esses cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa. No original, no grego, cair é algo que vem do alto. Ela está dizendo para ele: o que vem do alto, ainda que é pouco, é suficiente para mudar a minha história. Sabe o que ele está dizendo? Ela disse: tem muita gente que está desperdiçando da mesa. Tem muita gente que não está nem dando valor para esse alimento todo. Mas eu entendi que o pouquinho que eu pegar
a minha casa muda, a minha vida muda, o meu ano muda, a minha história muda, porque o pouquinho do Senhor é muito para mim. É pouco na mão de quem não dá valor, mas para quem dá valor, cura, liberta, salva, transforma, ativa, renova. Eu só quero um pouquinho. Eu só quero o que eles estão rejeitando. Dá para mim. O que cair aí, que vem do alto, pode me entregar. Porque eu vou comer tudo que é seu. Porque se é o Senhor que está pondo da comida, até as migalhas que cair, muda a minha história. Aí, gente, aquela palavra arranca-lhe um suspiro de Jesus que eu não vi em texto nenhum. Eu não vi na Bíblia Jesus fazer essa exclamação para ninguém, mas para ela ele fez. Ele faz assim: oh, mulher. Está aí. A gente se empolga por pouca coisa. Eu já vi gente falar: oh, que carrão. Olha, que mansão. Ó, olha o sapatinho dele. Sim ou não, irmão? A gente empolga assim. Só que eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de tudo. Está surpreendido, está aclamando, está com o coração onde ele está exalando uma expressão de júbilo, de dizer: ó, ela descobriu a senha, ela descobriu o segredo para uma família vitoriosa. Ela entendeu que na mesa, até o que cai, até o que sobra, até o que as pessoas rejeitam, liberta, transforma, cura e muda nosso destino. Posso dizer uma coisa para você? Tem muita gente rejeitando. Os judeus rejeitaram. Essa porta da graça se abriu para nós. E o que caiu da mesa dos judeus mudou a história da minha casa. O que caiu da mesa dos judeus, hoje eu sou liberto, eu sou salvo. Hoje eu sou transformado, porque essa graça me alcançou, esse favor imerecido chegou na minha casa, mudou o rumo da minha vida, mudou o destino do meu lar, mudou o destino dos meus filhos, mudou o destino da minha mãe, do meu pai que estava condenado a viver numa mesa de jogo e foi virar pastor de igreja, abrir mais de 20 igrejas nessa cidade e trazer um legado para dentro da minha casa. A história muda. Sabe o que é lindo? É que hoje o banquete aqui não é migalha, porque desde que essa porta foi aberta para nós, o banquete foi colocado aqui para a nossa vida. Aí ela, olha a palavra de Jesus para ela, Nildinho. Ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa, seja feito o que você quer. Tem fé para receber? Põe a mãozinha para frente, eu vou declarar para a sua vida: seja feito o que você quer. A oração dela mudou o destino da família. A insistência dela mudou o destino da família. Uma fé que resiste, uma fé que não se ofende, uma fé que não abre mão, uma fé que arranca de casa e vem buscar, uma fé que diz: enquanto eu não receber, eu não vou parar. Vamos naquele jargão que eu gosto? Fala para esse irmão aí: você está proibido de desistir, meu querido. Enquanto você não receber, parte para cima, que a vitória está decretada. A palavra de Jesus foi: seja feito o que você quer. Aí a palavra fala assim: e antes dela chegar em casa, está escrito aí, pastor Felipe, antes dela chegar em casa, a filha dela já estava liberta.
Você tem fé para levantar a mão? Eu vou declarar. Tem gente que saiu de casa com um problema, mas antes de você chegar em casa, a vitória já está decretada. Tem demônios que já estão batendo em retirada, já tem situações que já estão começando a ser resolvidas, tem grilhões que já estão sendo destruídos. Se você não quiser receber, não tem problema, é para quem crê. E se você crê, recebe aí. O destino da sua família é transformado pela sua oração. Ela não chegou em casa, mas já voltou com milagre. Ah, se você tiver fé hoje, antes de você rodar a chave daquela porta, já vai estar tudo em paz, já vai estar tudo resolvido. Essa semana eu quero declarar sobre a sua vida. Tem coisa que está amarrada, tem coisa que está travada, já está sendo destravado no mundo espiritual. Por quê? Porque a sua fé tocou hoje o altar de Deus. Coloque-se de pé. Queria chamar